Olá pessoal, tudo bem com vocês? Então hoje daremos continuidade ao primeiro bimestre, já para encerrar os conteúdos, pois na próxima semana daremos início ao segundo bimestre, tá bom? Então hoje nós veremos o último assunto do caderno 1 de vocês, que corresponde às sociedades africanas. Então, gente, de início, veremos um pouco sobre os aspectos culturais, sociais e históricos desses povos. Então, como nós sabemos, os povos africanos foram protagonistas de grandes transformações ao longo da história. Vocês viram no passado que as primeiras civilizações surgiram ali, né, entre o Egito, que fica no continente africano, e a Mesopotâmia, né, que hoje é o atual Iraque. Então, os primeiros povos, pessoal, foram justamente povos africanos, tá bom? Então, a África, como nós sabemos, é um extenso continente, né, constituído por vários povos de várias culturas. Então, gente, entre os séculos 5 e 12, na África subsaariana, que é aquela região ali ao sul do deserto do Saara, desenvolveram-se organizações políticas com pequenas aldeias, né, ou chamadas de clãs, tá bom? Normalmente, na clã, o líder era um ancião, né, a pessoa mais velha, tá bom? Então, a cultura das comunidades africanas em geral se baseava na linguagem oral, por meio da fala, né, que era passada de geração a geração. Então, os povos africanos desenvolveram sistemas de escrita e altos conhecimentos em astronomia, matemática, agricultura, navegação, metalurgia, arquitetura, entre outros, assim como outros povos também, né, de outras partes do mundo. Então, pessoal, entre os principais reinos da África, né, ocidental, podemos destacar os reinos de Gana, Mali e Yorubá, certo? Esses foram os principais. Esses reinos eles acabaram logo após vários conflitos, né, entre outros povos ali que existiam e também devido à invasão de povos europeus, certo? Então, foi desses locais que milhares de africanos foram trazidos para o Brasil, né, para serem escravizados. Mas como não convém falarmos agora sobre isso, trataremos em aulas posteriores, tá certo? Mas é importante, pessoal, destacar que a escravidão antiga, né, que acontecia nessa época aí, não era baseada na escravidão moderna, né? Era uma escravidão baseada por meio da dominação. Como vocês viram comigo ano passado, os povos que viviam em conflito, aqueles que fossem facilmente capturados, né, ou dominados, seriam os povos escravizados, certo? Só depois, né, com essa ideologia aí da visão do europeu, é que surge aí uma chamada escravidão moderna, que se iniciou por volta do século XIV, em que os negros, segundo os europeus, eram considerados inferiores à raça deles, né? Coisa de gente ignorante, infelizmente. Então, pessoal, sobre as sociedades africanas, como vimos, os principais reinos foram de Gana, de Mali, né, e o de Yorubá. Então, falando um pouquinho sobre o reino de Gana, podemos dizer que lá a organização política era de um estado não centralizado, pois como existiam várias clãs, né, várias aldeias, cada aldeia tinha seu líder, certo? Não existia essa de um rei, né, ou de um líder absoluto, tá bom? E a forma de sucessão ao trono era matrilinear, era de acordo com a linhagem matrimonial, certo? Da linhagem da mãe dessas pessoas. Então, a religião oficial dos povos africanos foi justamente o islamismo, né, que surgiu ali na Europa, certo? Através do profeta Maomé. E a principal fonte de riqueza, pessoal, desses povos aí era o ouro. Né? Eu errei aqui, desculpa, né? Eu coloquei o outro, mas aí seria o ouro, tá bom? O ouro era a principal fonte de riqueza. Por isso que a partir aí do século XIV, a África ela vai ser totalmente explorada pelos povos europeus, né? Justamente porque a África ela tinha
muitos recursos naturais. Então, além disso, gente, o Reino de Gana, ele possuía um poderoso comércio ali, né, próximo do Atlântico que favorecia uma rota bastante diversificada, né, que contribuía para o fortalecimento cada vez mais desse comércio local e entre outros reinos africanos. Deixa eu só ver aqui. Então, quanto ao Reino de Mali, apresentava rotas para o comércio do ouro, que eu também errei aqui, mil perdão, tá certo, era ouro. Praticavam a agricultura e a pecuária. Então, a agricultura e a pecuária serão as principais atividades desenvolvidas por esses povos, né? A religião também era o Islã, a religião oficial, e tinham duas formas de governo. No centro, o rei exercia o controle direto, né, ele mandava praticamente em tudo, e já na periferia, nas aldeias, né, onde moravam as pessoas mais carentes, certo? Eram estabelecidos pequenos protetorados, que eram praticamente liderados por pessoas ali do clã, né, ou daquela mesma aldeia, tá bom? Normalmente, pessoal, a pessoa que comandava essas aldeias aí eram as pessoas mais velhas, né, os anciãos, beleza? Quanto ao reino de Yorubá, podemos dizer que eram organizados em cidades-estados que tinham suas próprias características. Lembre-se que cidades-estados eram províncias independentes, né, que tinham sua própria autonomia, certo? As aldeias onde ficava o reino eram designadas como cidades, independentemente do tamanho que tinham. A agricultura era a principal atividade econômica, era exercida exclusivamente pelos homens, né? As mulheres elas cuidavam da limpeza, da moagem, do armazenamento e do processamento dos produtos agrícolas. Além disso, ela ficava com os afazeres de casa, né? Afinal, a sociedade era patriarcal, ou seja, o poder era centrado na figura do homem, tá bom, pessoal? Dando continuidade, já falando sobre a arte africana, podemos dizer que ela se refere a produções desenvolvidas ao longo de séculos no continente, né? E ela se apresenta de diversas formas. Então, seus objetos artísticos estão diretamente ligados à grande diversidade cultural, como eu já falei, porque lá na África, por ter, né, vários povos, existe também várias culturas, por isso é o nome diversidade cultural. Lá, pessoal, as esculturas, né, as estátuas, tinham diferentes significados e funções. Alguns objetos, como máscaras, geralmente representavam elementos ligados ao pertencimento a uma área tribal. Era a partir de suas características que eles se reconheciam ou se identificavam enquanto pertencente a uma determinada cultura, certo? Então, as máscaras, elas revelavam, né, ou melhor, elas revelam expressões como tristeza, alegria, medo, indiferença, raiva e temor, certo? Foi basicamente um dos objetos mais desenvolvidos aí pelos povos africanos, certo? Esculturas, como já falei, que eram as estátuas, e máscaras. Então, pessoal, cada cultura africana tinha a sua forma de conceber o mundo, de olhá-lo, de explicar suas origens e de formular o que lhes convinha, né, o que lhes era agradável, certo? Então, deixa aqui para vocês algumas imagens, né, de máscaras africanas e também de estátuas, tá bom? No qual aí eles podiam expressar suas culturas, tá bom? Então, pessoal, é isso. Eu irei deixando a atividade para vocês responderem. E qualquer dúvida é só entrar em contato comigo, tá bom? Não se acanhe, qualquer dúvida é só me perguntar. Beleza, gente? Então, a gente fica por aqui. Na próxima semana a gente dará início ao segundo bimestre, tá bom? Até mais e um forte abraço.